Paz e graça da parte de Cristo Jesus, irmão Delísio aqui do canal Sola Pregação, aluno da Escola de Ministérios FTB e do Ministério Peregrino. Estou hoje com o meu amado José. Queremos tratar sobre o assunto, o tema da nossa conversa hoje vai ser África, sobre como o estado da igreja em África. Vou te dar tempo, apresente-se aí, apresente o teu ministério. Deus é bom, meu amado. Amém. Paz e graça. Louvado seja o Senhor. Meu nome é Evangelista José Antônio Mundano, sou servo do Ministério da Arrependimento e Santidade, Ministério do Profeta Dr. David Orr, Ministério da Arrependimento e Santidade, sim, do Dr. David Orr. Amém, amém. Deus é bom. Então, sem muita demora, nós estamos em África, estamos em Moçambique, conhecemos como funciona a nossa igreja, e é um tempo onde nós vemos coisas que já estão escritas nas Escrituras, mas que assustam a muitos acerca do tempo em que nós vivemos. Qual é a tua visão sobre a África, sobre o que está acontecendo em África, sobre a igreja em África? Com certeza, meu precioso irmão, quando levo a visão do que está acontecendo em África, realmente é a Bíblia se cumprindo neste exato momento. Porque uma das coisas que Deus disse que não ia falar são as Escrituras. Ele disse que as Escrituras não iam falar. Então, levando em conta, na verdade, não tenho muito historial de como é que a igreja surgiu em África, como é que tudo aconteceu, mas vou falar da experiência, daquilo que eu tenho vivido. Nos tempos da minha infância, né? Desde a minha infância até agora, a igreja já existia em África, mas você conseguia contar determinados lugares. Aleluia. Amém. Agora, o que estava em massa em África, ou falando especificamente de Moçambique, era a religião, como é que é? A religião, o curandeirismo, neste caso. Havia muito curandeirismo e adorava-se mortos, adorava-se muita coisa que não tem nada a ver com Deus. Mas, com um determinado tempo até agora, o que eu vejo que há muitas igrejas. O curandeirismo, isto é, as pagodas já desapareceram, automaticamente desapareceram. O que eu vejo em cada esquina, há muitas igrejas. Isto me leva a perceber que o cumprimento de Mateus 24, no seu versículo 14, está se cumprindo, que diz que o Evangelho irá se alastrar no mundo inteiro, inclusivamente em África. Então, há muito Evangelho que está sendo pregado a todo canto, a obra do Senhor está sendo levado a todo canto de África, há muito Evangelho a ser pregado. Amém. 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 Eu sou muito novo, mas cresci na Igreja Assembleia de Deus, e crescendo na Igreja Assembleia de Deus foi na mesma altura onde depois começaram a entrar os da Igreja Universal. Por aí, na Assembleia de Deus, nós sabíamos que era naquele tempo, né, de que mulheres deviam sempre estar de lenços, capulanas, já nos ensinavam a vestir, e depois entraram no Universal, que era um evangelho mais simples, mas que lutavam, por exemplo, que tinham uma imagem modernizada da Zion, por exemplo. Exato. Mas eles têm uma imagem mais modernizada disso. Então, como é que está a igreja hoje? Será que naquilo que nós vivíamos antigamente, com a modernidade, porque eles entraram primeiro, né? Foi a Assembleia que nos ensinou sobre como vestir, sobre como andar na casa do Senhor. Acredito que em quase toda a parte do mundo a Assembleia de Deus foi a precursora de muitos movimentos. Mas depois entraram os neopentecostais, que são a semelhança
do Zion, mas para nós é como se disséssemos Zion branca, né? Exato, Como se fosse uma igreja que faz os mesmos atos, mas de uma forma diferente. Exato. Claramente, mencionando na altura as igrejas que predominavam em Moçambique, neste caso, quando falamos de Moçambique, estamos a falar de África. Era exatamente Zione, Assembleia de Deus, Igreja Católica, Missão Suíça, Igreja Presbiteriana e Anglicana, Igreja Apostólica. Então, essas igrejas, eu fazia parte de uma igreja, digamos, tradicional, né? Que é a Igreja União Batista de Moçambique. Quando digo tradicional, que é a igreja onde eu cresci, a igreja que eu frequentei na minha infância. Então, exatamente a mesma doutrina que se pregava na igreja era a mesma que se pregava na igreja União Batista, era a mesma que se pregava na Assembleia de Deus, quase era a mesma coisa. Se você é batizado na Assembleia de Deus e muda para a União Batista, te recebiam, não era preciso ser batizado. E se você é batizado na igreja União Batista e vai para a Assembleia de Deus, lá te recebiam, não era necessário ser batizado. Então, de um determinado tempo exatamente, começaram a surgir certas igrejas, né? Que, digamos, chamamos de neopentecostais, que eles trouxeram uma nova visão daquilo que as igrejas, posso usar o termo tradicionais, ensinavam, que a pessoa tinha que apresentar-se devidamente aprumada, devidamente vestida diante do Senhor e diante da sociedade também. Quando surgem essas ideias, eles chamaram as outras doutrinas de religiosidade. Eles implementaram a ideia de que a salvação, né, é pela fé, já não é pelas obras, porque aquelas igrejas ensinavam que é pelas obras. Dizem que já é pela fé e enfatizavam muito mais a doutrina da prosperidade. Que o homem sentia-se bem com Deus quando é próspero, seja financeiramente, tanto em outras áreas. Isso trouxe uma outra visão, né, da igreja em África, o que vamos desde já debatendo usando a própria Bíblia. O que é que está de trás disso tudo? O que é que a Bíblia nos diz atrás disso tudo? Será que as igrejas, digamos, tradicionais ensinavam erradamente? Essas igrejas que ressurgiram, né? Com outra visão da salvação, outra visão de estar bem com Deus, será que trouxeram aquilo que, digamos, que é a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina transcrita na Bíblia? Então, isso vai nos levar a espreitarmos a Bíblia. O que é que a Bíblia nos diz acerca disso? Se me permitir, meu amado, minha mãe. Quando falamos da igreja em África, exatamente falamos da igreja em geral. Porque nós sabemos que em África nós cultuávamos certos deuses, tinha a nossa cultura, né? Aliás, nossa adoração, neste caso. Tínhamos a nossa adoração, nós cultuávamos deuses, cultuávamos pedra, cultuávamos madeira, venerávamos os mortos. Os ventos. Os ventos, tudo a que chuva. é mais, a chuva. Uhum. Então, cultuávamos certas coisas. Isso nos leva a entender que a África não se difere tanto como o povo de Israel na Bíblia. Aleluia. Amém. A África, como igreja, não se difere tanto das igrejas, né, que estão aqui na Bíblia. Então, se formos a ver,
a primeira igreja, que vamos chamar de Adão, que é a primeira igreja que vamos chamar de Adão. A terceira igreja vamos chamar de Israel, o povo de Israel. E a segunda igreja, neste caso, vamos chamar o povo de Israel. Que é a terceira igreja que vamos chamar do povo, a igreja gentil. Somos nós, neste caso. Israel. Exatamente, exato. Agora, vamos ver que essas igrejas, esses três tipos de igrejas, começaram bem, mas no meio sofreram um atropelamento neste caso, quer dizer, sofreram um atropelamento. Eles sofreram um atropelamento, porque quando começaram a obra que Deus começa e dá o início, essa obra Deus inicia muito bem. A Bíblia é clara, quando formos no livro de Gênesis, vamos ver que Deus fez todas as coisas. E Ele fez muito bem. E viu que era tudo bom. Era tudo bom. E colocou o homem lá para gerir essas coisas. Mas no meio da gerência, o homem sofreu um atropelamento. Quando formos a ver, vamos ver, por exemplo, o maior propósito da criação, para não fugirmos muito do nosso tema, é a igreja, né? É a África. Mas temos que levar em consideração naquilo que está escrito na Bíblia. As Escrituras. Vamos ver que quando Deus inicia a primeira igreja, que é Adão, aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, no seu versículo, vou ler no versículo 2, veja o seguinte, a palavra que seguinte. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e a luz houve. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, você vai ver que Deus sempre é Deus de reforma. Estamos a acompanhar aqui que no início não havia nada. Digamos que a igreja não era nada. Vamos usar esse termo. Nem existia a igreja, para bem falarmos. Nem era a igreja. Mas, conforme vimos aqui, como Deus é Deus de reforma, Ele disse que haja luz. Aleluia. Amém. Ele disse haja luz. E a luz houve. Está a perceber? Então, isso para dizer que Deus proferiu que houvesse luz dentro da igreja para governar a própria igreja. Porque se existisse, né, a igreja na altura, poderia ser que a luz que governava na igreja poderia ser trevas, neste caso. Podemos usar esse termo, né? Mas Deus viu que não, as trevas não podiam dominar, a luz das trevas não podia dominar a igreja. Ele colocou a luz, a própria luz. E a luz começou a fazer o quê? A dominar a igreja. E essa foi uma profecia que nós vamos ver aqui. O cumprimento dessa profecia no livro de Mateus. Permita-me fazer a base. Ainda estou a fazer a base daquilo que estamos a debater aqui. Porque é um bocadinho difícil chegarmos no ponto que nós queremos sem criarmos a base. Vamos ver aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo 4, no seu versículo, vou ler a partir do versículo 16. Ok, posso ler a partir do versículo 12, mas o nosso foco é 16. Diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia
e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então você vê que a profecia que Deus disse, haja luz, estamos a ver o cumprimento aqui. Quer dizer que o povo que estava assentado sobre as trevas viu uma grande luz. Isso pode nos levar a entender que a África estava nessa situação De trevas. de trevas. Era um povo que habitava nas trevas, adorava qualquer tipo de coisa. Dá para perceber? Amém. Mas quando Deus disse haja luz, conforme dizia no início, hoje em dia estamos a ver igrejas. Até então está tudo bem. Até então está tudo bem. Mas voltando para lá mesmo, no livro de Gênesis, vamos ver outro episódio que segue, né? A primeira igreja. Você vai ver no livro de Gênesis, no mesmo capítulo 1, versículo 9. Vamos perceber o maior propósito da criação. Porque Deus criou a igreja. Para que fim Deus criou a igreja? Segue-se esse enveito aqui, que diz: e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e aparece a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Vamos saltar para o versículo 26. Depois vou explicar. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aleluia. Amém. Então, estamos a ver outro evento em que Deus, na terra, né, que antes não havia essa porção, no início diz que havia trevas sobre sobre a face do abismo, sim. Então, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. Então, isso tudo era água, né? No início, o planeta Terra era cheio de água. Amém. Onde Deus foi foi comandar as águas. Não conversou, foi comandar as águas. E as águas tiveram ouvidos. Disse: vão se reunir num único sítio e cria-se e deixa uma porção seca. E as águas ouviram e foram se unir num único sítio onde nós chamamos de oceanos hoje ou mares. Aleluia. Amém. E ficou a porção seca. E da porção seca Deus tinha um propósito. Aleluia. Amém. E qual era o propósito? Quando ficou a porção seca, Deus fez uma conferência nos céus. A conferência do Pai, Filho, do Espírito, ou seja, a conferência da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Onde o debate era de fazer o homem conforme a sua imagem e semelhança. Sua semelhança. Exato. E eles entraram num consenso, no acordo que deveria se fazer de certo homem. Então, o homem foi feito do pó, daquele pó da terra, né? Foi feito. Mas ainda não era um ser vivente. Aleluia. Foi feito a carcaça, era a carcaça ainda. Quando formos a ver aqui no livro do próprio Gênesis, capítulo 2, permita-me fazer a base. E capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Isso significa que Deus fez a carcaça com o pó, com a areia. E depois
trouxe o homem e ele meteu dentro, quer dizer, o homem já existia. Ele meteu dentro daquela carcaça, o homem se tornou alma vivente. Quando formos a ver lá no Gênesis, você vai ver que no Gênesis capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, macho e fêmea. Já existia. Deus trouxe o homem, o homem espiritual neste caso, e meteu dentro da carcaça que ele formou com areia, e o homem se tornou alma vivente. Aleluia. Até então, esse homem estamos a falar era possesso da luz de Deus. Ele era a imagem, a verdadeira imagem de Deus, brilhava na luz de Deus. A glória de Deus estava sobre o homem. Quando formos a andar, você vai perceber uma coisa, que Deus, quando formou o homem, ele deu uma instrução, aleluia, ao homem. Ele, depois de ter formado o homem, ele deu o jardim do Éden para viver lá e cuidar do jardim do Éden. E a instrução que Deus deu ao homem é esta aqui. No mesmo livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2, no versículo 9, diz o seguinte: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vida e boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do conhecimento do bem e do mal. Saltando para o versículo 15 e 16, 17, diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, e ordenou, essa foi a instrução, o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa foi a instrução. Em outras palavras, poderia eu acrescentar dizendo: Deus disse, olha, a terra é grande, eu te dou para tu dominares sobre a terra, você é homem. O que tens que fazer é pegar as paredes do jardim, começar a puxar, ampliando o quê? O jardim, ocupando toda a terra. Está a perceber? Mas fazendo isso, está a ver essa árvore que está sempre no meio, essa? Nunca coma dela. Nunca coma, que é chamada a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Não come. Mas tu tens acesso àquela árvore da vida, que também estava no meio do jardim. Dela podes comer livremente, não tem problema. Aleluia. Então, Deus deu essa instrução. Pode ampliar a terra da forma possível que puderes, mas com a seguinte instrução: não coma dessa, nem chegue perto. E aquela brincadeira daqueles dizerem que é o sexo ali, que Adão que o Satanás veio fazer sexo, também concorda com isso? Não. É uma grande brincadeira. É uma brincadeira de mau gosto. Muito mas se tivermos tempo, é que o nosso tema aqui é África. Vou te esclarecer exatamente o que significa a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus colocou no meio do jardim. Okay. O tema não é esse hoje, mas vou implementar um pouco esse assunto. A árvore da vida, nós já sabemos que é o Senhor Jesus. O próprio Senhor, sim. Sim. Porque Ele diz que eu sou a vida. Eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exato. Exatamente. É o Senhor Jesus Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal é
é o próprio Satanás. É o pecado. Está a perceber? Eu por isso que eu disse que o tema Temos que ver com calma. com calma. O tema não é esse. O outro nome teológico do Satanás é o pecado. Você sabia disso, meu irmão? Não sabia disso. Sim. O tema não é esse hoje, mas íamos falar acerca disso. O outro nome do pecado, ou seja, o nome original de Satanás, biblicamente, é o pecado. Mas ele não é descrito como anjo da luz, aquele que se aproximava do Senhor. Aí está. Deixa eu implementar um pouco disso, mas não vamos fugir do tema. Hoje. Vamos ver. Eu penso que o irmão já está avançado em conhecimento disso aqui, quem era Satanás. Amém. Quem era Satanás, para não levarmos muito tempo aqui. Esse pode ser outro tema, mas eu só vou ler. Vamos com certeza. Acredito que muitas pessoas vão ficar à espera de ouvir de novo acerca desse tema, porque é um assunto. Poderíamos colocar como curiosidade para o próximo tema. Vamos desvendar isso para o próximo tema. O próximo tema vai ser esse assunto. Exatamente. Então, é o Satanás. Então, para entender, as pessoas poderem entender o próximo tema, tem que ver, tem que assistir esse vídeo todo. Depois vamos. Começa disso aqui. para irmos para lá. Exatamente. Então, dizia que Deus conversou muito bem com o homem. Assim como estamos sentados aqui, provavelmente estiveram sentados e conversaram. Olha aqui, filho, igreja. Já que estamos a falar de igreja. A missão é de expandir o quê? O Evangelho. O Evangelho. Mas não toque nessa árvore aqui. Porque no dia que fores a tocar essa árvore, certamente morrerás. E já percebes que a árvore, estamos a falar do quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Estamos a falar do próprio pecado. O próprio pecado, sim. Que no dia que... Exato. Faz muito sentido. Que no dia que eles tocarem naquela árvore, morrerão. Porque hoje também sabemos que a morte vem por causa do pecado. E o salário do pecado, sim, é a morte. É a morte. Dá para perceber? Agora... vai ser um bom tema nós falarmos disso. Exato. Agora, como é que a primeira igreja lidou? Estamos a falar do primeiro homem, que é Adão. Lidou com esse propósito, né? Com essa instrução, neste caso. Porque quando formos a ver, o maior desejo, o maior propósito de Deus, quando fez o homem, neste caso, ou quando Deus fez o homem, é esta aqui, que encontramos aqui. E vais ver também a mesma instrução de Deus a falar das mesmas coisas que lemos lá no livro de Gênesis. No livro de 1 Coríntios, não, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo, posso ler a partir do versículo 14, mas o nosso foco é 16. Diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Porque Deus é quem disse: haja luz. São Paulo separou as trevas da luz. E viu que a luz era boa. Estamos a ver aqui a mesma conversa, estamos a ver no que estava lá no... Que estava no início, na criação, é a mesma. Aqui, falamos sobre a igreja. Exatamente. E principalmente no Novo Testamento. Amém. Exatamente. E disse, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Estamos a ver Cristo, que é a árvore da vida, Belial, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
Porque vós sois... lendo aqui, estávamos no versículo 16, e diz, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, você vai perceber que o maior propósito quando Deus criou o homem, ou quando Deus cria a igreja, ou criou a igreja, é este aqui. E eu serei, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está a perceber? Deus cria o homem para andar com ele internamente. O homem era para ser interno, e na verdade o homem é eterno. Eterno. Sim, eterno, sim. Eterno. Era para ser eterno, andando com Deus, vivendo com Deus. Ser o povo de Deus e Deus ser o seu Deus. O seu Deus, exatamente. Está a perceber? Então, a questão aqui é como é que vamos falar primeiro da primeira igreja. Lidou com esse propósito de Deus. Será que foi fiel a esse propósito? Gênesis capítulo 3 vai nos ajudar a responder. Aqui não vou ler muito. Eu quero acreditar que ainda tem mais assuntos lá frente a debater por causa do tempo. Você vai ver no capítulo 3, versículo 1 diz: ora a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, você vai ver aqui. A primeira igreja não conseguiu lidar, não conseguiu guardar a instrução do Senhor e caiu na desobediência. Aqui o pecado aqui não é sexo, que muitos fazem. Tem muitos malandros que andam dizer que não o pecado é sexo. Porque Deus já havia abençoado há muito tempo o sexo. Quando ele diz, e Deus os abençoou no versículo 1, 28, Deus os abençoou. Desse multiplicai, frutificai-vos, multiplicai e encheis a terra. Dá para perceber? Mencionei isso, que era para eles ampliarem a terra e a frutificando-se nela, nos padrões de Deus. Mas aqui é o pecado da desobediência. É que quando formos a correr para o livro de 1 Samuel, você vai perceber que Saúl caiu nesse pecado da desobediência. E Samuel lhe repreendeu. Disse, por acaso Deus tem prazer no sacrifício? Você não sabe que Deus se agrada pela obediência. Obediência do que pela desobediência. Exatamente. Porque o pecado da desobediência é comparado com o pecado da feitiçaria. Está a perceber? Este foi o pecado em que eles caíram. Da desobediência à instrução de Deus. Está a perceber? É por isso que quando eles caíram aqui, você vai ver que no versículo 7, então foram abertos seus olhos, ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles vestiam-se da glória de Deus. Antes, vestiam-se da luz e a glória de Deus.
Deus andava vinha na viração do dia Para saudá-los, para Exatamente. estar com eles. para sim. estar com eles. Eles visitavam. Visitavam o E homem, quem dava o nome às coisas era o próprio Adão. Adão. Chamava aquilo de gato, de que Sim, mais sim, que. porque foi dado domínio por Deus para que as Exatamente. coisas fizessem. Ele dava o relatório a Deus Uhum. diretamente. Tá vendo? E quando ele pega aqui, cai no pecado da desobediência, a glória de Deus sai, Se retira dele. se retira dele. O que ele faz? Ele se torna um inventor. Ele vende para si roupas para se cobrir. E você vai ver que o avental, nós sabemos que o avental só cobre aqui. Só cobra uma algumas parte, partes né, do corpo uma e parte do corpo. não totalmente. Não totalmente. Então, ele se tornou um inventor. E você vê que a igreja hoje em dia, quando ela peca e a glória de Deus sai na pessoa, a igreja começa, ou a pessoa ou a igreja começa a inventar coisas Para si mesmo. para si mesmo, Yeah. para cobrir a sua nudez. Vamos ver que aquele ali era pastor, caiu no pecado, digamos, no pecado sexual, e a glória do Senhor saiu. Ele, a multidão, sabendo que ele é pastor e não quer renunciar O cargo o cargo dele, ele começa a inventar coisas. Tipo de adoração para. Ele começa a inventar coisas. Começa a ser motivador, começa a ser, para além de pregar a palavra do Senhor, começa a pregar motivação, sim. o que mais. Mas, ok, talvez seria debate para um outro dia, saber se não é necessária a pregação motivacional na igreja. Seria mesmo um seria um outro assunto. Mas como ainda estamos a tratar sobre a igreja em África... Até se calhar vamos chegar aí neste assunto. Abrange esse assunto. Sim, porque uma das coisas que a África... Depois vamos falar disso, porque ainda não falamos concretamente da igreja em África. Sim. Mas nós somos muito importadores das coisas que nós vemos no Ocidente. Isso é que traz a imagem da igreja em África. Né? Mas, como ainda estava a trazer a base sobre a igreja... Uma das coisas que vamos ver, a África é sabido que os países, a maioria dos países da África são países pobres. Uhum. A África dizem, é sabido que é terceiro nível. Exato. Sim, a África é o continente, digamos, o terceiro mundo, neste caso, queria dizer isso. Né? Por causa da pobreza. Então, quando tu vês essas motivações para as pessoas enriquecerem, para podermos subir do nível, neste caso, sermos o segundo ou o nível. Uhum. Então, mas vamos chegar aí. Agora, você vê que, estava a dizer, você vê que o homem começou a se tornar inventor aqui. E como Deus, a Bíblia diz que Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Ele viu o que aconteceu com Adão. Ele viu mesmo que Adão pecou. O costume desceu. Ao caso, ele ia dizer, vamos deixar assim, já que ele não acatou a minha instrução, vamos deixar ele morrer assim, vamos deixar, está tudo acabado. Mas não, no início eu disse, Deus é Deus de reforma. Está a perceber? Então, continuando, ele viu Adão que estava num estado deplorável. Ele desce, versículo 1. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela duração do dia, e escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A primeira tendência quando a pessoa peca contra Deus, perde a vontade de adorar. Esconde-se. Não é à toa você chegar aí e convidar o irmão, vamos à igreja, começa a dar volta. Mais cedo, mais cedo eu fiz um vídeo que também vai para o canal sobre isso, sobre
sobre perder a fé. Eu falo ali naquele vídeo que eu, quando fico desanimado, a primeira coisa que eu vou fazer é correr para a igreja e limpar as cadeiras da igreja, limpar a igreja, porque é ali onde eu sentia prazer antigamente, né? Antes das responsabilidades que me foram dadas hoje, no pastorado, no ensino na igreja. Uma das coisas que eu mais gosto quando pego é voltar no início, para poder encontrar Deus lá naquele lugar onde eu estava. Exatamente. É muito positivo. Você vê que aqui o homem perdeu, né, a glória de Deus e ele se esconde. Ele ouviu o espaço de Deus, esconde o costume. Ele correu para se esconder por causa do que? Da vergonha. O pecado é vergonhoso. Você vai ver que aqui a mulher viu que a árvore era boa e desejável de aparência para dar entendimento. O pecado é agradável, parece ser agradável. Parece ser agradável. Yeah. Mas no final, as consequências são gravíssimas. são consequências gravíssimas. São gravíssimas. Yeah. Você sente vergonha mesmo de ser, de assumir o papel que você era antes de pecar. Dá para perceber? Então, você vai ver que Deus caminhou, foi em direção a Adão e chamou. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Agora estamos a ver o ato da graça do Senhor, a primeira graça. Um dia desses vamos falar da graça. A primeira graça que houve é esta aqui, a graça do Senhor. De chamar o Adão. De ir até ele, até o homem caído. Quer dizer, onde estás? Porque na verdade não estava a chamar o Adão, aquele Adão que estava a se esconder, aquele Adão caído. Não, estava a chamar o primeiro Adão. Aquele Adão que ele fez conforme a sua imagem e semelhança. Tá. Sim, porque o segundo Adão, depois do pecado, ficou sujo, né? Ficou sujo. Não era mais o mesmo. Não, era um Adão irreconhecível. Irreconhecível, né? Sim, no capítulo 5, versículo 1, encontramos o seguinte. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. Primeiramente, Deus os fez à semelhança de Deus. Depois de pecar, o que aconteceu? Macho e fêmea, versículo 2. Macho e fêmea os criou, os abençoou e os chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Esse já não era a semelhança de Deus. É a semelhança de Adão, do homem. Do homem já. E o homem, qual o homem? O homem caído. O homem caído. Aleluia. Não, quando formos a correr, né, para a terceira igreja, que é Israel. Nós somos a terceira igreja. Aliás, a segunda igreja, que é Israel. Perdão, a segunda igreja, que é Israel. Você vai ver que houve a mesmíssima coisa. Deus começa chamando Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó, toda aquela história que nós conhecemos de Israel. Israel entra no Egito. Sai. E de lá Deus vai chamar Israel da escravatura. Ele chama Israel e reforma Israel. E chega no deserto e ele começa a dar as leis. E qual foi a lei que ele deu para Israel? Qual foi a instrução que ele deu para Israel? Permita aqui, eles são nos livros, porque vamos ver, quando formos a falar da terceira igreja que somos nós, foi a mesmíssima instrução. Eu quero um versículo aqui. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Eu tinha que ter a Bíblia para me ajudar. Levítico capítulo 11. Versículo 44. Diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós
vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Você vê que Deus usou essas palavras, porque já sabia que a primeira igreja se contaminou com réptil, que é a serpente. Que é a serpente. Sim. Então ele diz que, como eu sou santo, já prepara que Adão foi feito santo. Uhum. Sim. Mas ele se contaminou. E se contaminou com o réptil. Exatamente. Agora, Deus chama Israel, aquele processo todo. E ele diz, Israel, vocês devem ser santos, como eu sou santo. E não aceitam se contaminar com nenhum réptil. Essa foi a instrução de Israel. Israel, isso foi aonde? No deserto. Israel foi se estabelecer, foi ganhando a terra prometida e se estabeleceu lá. E você vai reparar que Deus deu certos preceitos que Israel tinha que implementar lá, que era fazer o quê? Era eliminar aquele povo pagão e se estabelecer totalmente. Israel cobrir todo o Canaã de israelitas. Neste caso, a terra prometida era o jardim, o segundo jardim, né? Uhum. Já vimos o primeiro jardim, que é o Éden. A terra prometida era o segundo jardim. Que eles tinham que ampliar toda a Canaã, depois deles mesmos com a santidade de Deus. Está a perceber? Mas quando Israel chega lá, começa a se desviar dos mandamentos de Deus. Eles começam eles quando eliminam, atacam certas cidades, eles matam o que dá para matar e deixam restar alguns outros. Mulheres bonitas, crianças, eles deixam restar essas coisas. E esses serviram de lanço para Israel. Israel começou a se misturar, porque quando formos a ver, a palavra santa significa separado. Uhum. Essa palavra hebraica, santo, em português é separar, era de ser separado. Então Israel tinha essa missão de se separar totalmente de todos os povos, né? Pagãos, todos os povos que existiam lá. Mas Israel foi criando aliança com aqueles povos ali, foi casando com aquelas mulheres. Israel se desviou, começou a adorar certos deuses lá. Deus adorou Baal, adorou certos deuses lá. E ele perdeu a instrução do Senhor. Você se me entende? Amém. Perdeu a instrução do Senhor. E certo que eles eram zelosos, mas já não tinham... eles eram zelosos, mas não na santidade do Senhor. Uma coisa é ser zeloso, outra coisa é ser santo. Há que ser zeloso, mas esse zelo não opera dentro da santidade de Deus. Dá para perceber? Uhum. Já que o homem conhece o bem e o mal, você vai perceber que o homem tem zelo em certos pontos. Fazer o bem. Fazer o bem. Mas não se santificando. Não faz dentro dos padrões de Deus. Exato. Dá para perceber? Então, de certo que Deus quando envia o Messias, que é Jesus Cristo, e isso esqueci de mencionar lá no Gênesis, saltei essa parte, que quando falei da graça, a graça veio, e quando Deus veio e trouxe a graça, ao mesmo tempo trouxe o cordeiro, que ele degolou ali e levou as vestes e deu ao homem. E fez túnicas. E túnica cobre do quê? Do pescoço até os pés. Então, quer dizer que a imagem que nós temos no livro de Gênesis de Deus fazer o sacrifício ou entregar aquele cordeiro é como se Deus estivesse a nos cobrir de Jesus. Exatamente. Okay. É como se estivesse a nos cobrir de Jesus e nos dar umas vestes para que nós não andemos mais em vergonha. Significa uma outra forma de adorar a Deus. Ok. Sim, que significa uma outra de adorar a Deus.
Se tivéssemos tempo, você ia ver a diferença entre o sacrifício de Caim e de Abel. Eu ouço muitos pregadores a dizerem que Caim deu sacrifício vil a Deus. E quando lê a Bíblia, em nenhuma parte vê isso. Caim deu do seu melhor. Só que o sacrifício que ele deu não foi o modo, ou seja, modo, né, de adoração a Deus. Porque já quando Deus degolou aquele cordeiro, ele estava a dar uma adoração, um modo de adoração, que seria adoração sacrificial. Como deveria ser feita a adoração. Exatamente. Nós, que é de todo o coração. Exatamente. Porque não existia um método de adoração naquela altura. Exatamente. Descrito que nós conhecemos. Então, começamos a forma saber que que a adoração... o homem vivia no jardim do Éden já era totalmente adoração. Exato. Mas quando Deus veio e trouxe a graça, trouxe uma nova forma de adoração. Porque a adoração é obediência, né? Então, ao obedecer ou não comer da árvore já era uma adoração. Era uma adoração. Ok. Dá para perceber? E trouxe já a adoração sacrificial. Depois do pecado. Vocês vão me adorar através do sacrifício. É por isso que quando temos tempo, né? Se tivéssemos tempo, né? Íamos correr para Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz: entregue o vosso corpo como sacrifício vivo. Dá para perceber? Sim. Então, a decoração daquele corpo era o modo mesmo do cordeiro, era o modo de adoração. Seria uma adoração sacrificial. E representava ao mesmo tempo Jesus Cristo. Aquele que foi interceder ao Pai quando o homem pecou. Disse: não vamos perder o nosso foco por causa do reptil. Vamos adiante com o nosso plano. Porque nós fizemos do homem conforme a nossa imagem e semelhança, com o propósito de viver com o homem e andar com o homem internamente. Agora, Israel, quando foi a vez de Israel, que é a segunda igreja, foi dada essa instrução, porque mais Israel foi se prostituir e perdeu a instrução. Caiu nas malhas do reptil. Dá para perceber? De certo que quando Deus enviou, digamos, a verdadeira adoração, a adoração viva, que é Jesus Cristo. A adoração viva, que é Jesus Cristo. Quando Deus enviou Jesus Cristo, eles não entenderam, não reconheceram. Eles não reconheceram a hora da sua visitação. Dá para perceber? Não puderam reconhecer a hora da sua visitação. É por isso que o próprio Jesus Cristo amaldiçoou Israel. Recorda daquela parte onde ele sente fome, ele encontra, como que chamam aquela árvore ali? Figueira, é figo, né? Sim, que depois vai amaldiçoar fruto e não acha fruto e amaldiçoa. Representava Israel, que foi, e Deus queria o fruto de Israel naquele momento. E não achou. Não achou nada. Deus amaldiçoou e disse que eu vou ser adorado por um povo que antes não era povo. Daí que nasce já a igreja dos gentios, a terceira igreja. São várias fases que nós podemos, até vários versículos que nós podemos datar essa passagem, né, da igreja de Israel para a igreja gentil. Então, você vai ver a outra fase onde o centurião reconhece o senhorio de Jesus Cristo. O centurião reconhece, sabes que era um romano. Um romano. Sim, um gentil. Mas quando o seu empregado ficou doente, ele foi ter com Jesus Cristo. Jesus lhe disse: Senhor. Ele lhe chamou na primeira vista de Senhor. Ele sabia que o Redentor de Israel é esse Senhor aqui. Ele reconhecia isso. Que o Redentor de Israel é esse. Para além de ser um carpinteiro, esse tem um senhorio interno. Sim. Ele disse: Senhor, o meu filho faz o quê? O meu servo jaz. E o Senhor disse: hei de ir contigo na tua casa.
Tá vendo? E ele disse, não sou digno que tu entres na minha casa, porque eu sou gentio. Você é o Messias, é o Senhor, é o Messias. Mas os hebreus, né, não entram, não têm comunhão com os gentios. Não tinham na altura comunhão com os gentios. Até agora acho que existe os judeus ortodoxos. Né? Não tinha, não há comunhão. Ele disse, não sou digno que entres na minha casa. Mas eu reconheço que você é o Senhor dos senhores. Baixa somente a tua palavra. Assim como eu tenho subordinados, eu mando este, faz isso, e ele me obedece, faz isso. Então, demonstre o teu senhorio. Tá vendo? Só uma palavra. Isso, Jesus Cristo ficou admirado. Nunca vi tamanha fé, mesmo em Israel. Esse homem reconhecer que sou Senhor dos senhores. Ele já era Senhor. Já era Senhor, por Sim. ser centurião. Sim, por ser centurião. Mas ele reconhecer o meu senhorio. Nunca vi essa tamanha fé em Israel. É por isso que ele disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentar-se na mesa com Abraão, com os patriarcas nesse caso, Abraão, Isaac e Jacó. Mas os donos, depois os dignos, não vão entrar. Não vão entrar. Aí nasce outro termo, que eu, por acaso, onde estava, foi onde? Sim, estava a debater com um amigo meu que teve uma discussão, entre aspas, né, com o Testemunho de Jeová, com um membro do Testemunho de Jeová, acerca do arrebatamento, que disse os testemunhos de Jeová, eles não acreditam no arrebatamento da igreja gentil. Eles dizem que o arrebatamento é para os 144 mil. Sim. Tá a ver? Mas Jesus Cristo ele 144 mil. Ele disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Sim. Tá a ver? E sentaram-se na mesa com os patriarcas. Estão onde os patriarcas? Em Israel agora. Estão lá, no reino dos céus. No reino dos céus, sim. Né? E outro evento, né, que data, né, o chamado de gentios, é quando a mulher vai correndo em busca da solução da filha que estava endemoniada. Você te recordas? Ela gritava, Senhor, venha correndo em direção a Jesus. E depois de Jesus Cristo sair de uma discussão com os judeus, ele passeava entre Samaria e coisa, entre a fronteira de Samaria e Israel. Essa mulher veio correr atrás de Jesus. Dizia, a minha filha está endemoniada. Os discípulos de Jesus repreendiam aquela mulher. Ei, não vai ter com aquele, não pode uma gentia ter conversação com o mestre de Israel, não pode. E diziam ao mestre, repreende essa senhora e volta a manusear. E quando chega lá, ajoelha-se, reconhecendo que é o senhorio. E disse, ajuda. Dá para perceber? Por causa de tempo, eu ia ler essas escrituras, né? Tem aqui na Bíblia. Eu sei que os leitores da Bíblia reconhecem que tem esses versículos aqui na Bíblia. Agora, aí nasce a igreja gentílica, né? Onde é a mulher cananeia, é Mateus 15, versículo 21. Se temos tempo, posso ler? Posso ler? Sim. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, reparem que na minha Bíblia aqui, o nome Senhor está escrita em letra maiúscula, o início, o S. Senhor, filho de Davi, é mulher cananeia, reconhecendo que a profecia, que esse Jesus Cristo é o rei, vinda do que? Do berço de Davi. Da linhagem de Davi, neste caso. Tenha misericórdia de mim, que minha filha
Amém. Amém. Então, vamos já fechar sobre a África, né? Amém. Você vê que no versículo diz que, Mateus 15, 25. Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre. Você percebe que começa aqui a redenção da igreja gentílica. E essa parte aqui, para mim, é indiscutível que Jesus não seja Deus. Está a perceber? Não vamos discutir. Você me viram dizer: não, Jesus Cristo não é Deus. Não. Essa mensagem, esse versículo vem esclarecer para mim exatamente que Jesus Cristo é Deus. Não adianta discutirmos acerca disso. É indiscutível isso. Agora, aqui começa a redenção da igreja gentil. Vamos passar para o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, tudo que é mais. Mas, esse versículo aqui que eu vou ler para finalizar a base que eu estava a criar aqui, depois das igrejas, a terceira igreja, né, para finalizar aqui, para depois passarmos para o nosso tema, destaque. Veja o seguinte, 1 de Pedro, capítulo 15. Que a igreja foi remida, né? A igreja foi remida. Recebeu a redenção. Ela viu a luz. E foi dada também a instrução. Como a primeira igreja foi dada a instrução. A segunda igreja foi dada a instrução. A terceira igreja também foi dada a mesma instrução. Que diz, 1 de Pedro, capítulo 3, 13. Mas como é santo aquele que vos chamou. Que chamou quem? A igreja. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. Essa é a instrução que Deus deu à igreja. Amém. Agora, quando formos a ver, eu não tenho o historial, né? De como é que surgiu a igreja em África, qual foi esse processo, tudo que mais, já estamos a falar da igreja em África. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia me ajuda a dizer que o Evangelho, eu cresci a ouvir que os europeus é que trouxeram o Evangelho, né? Mas a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, me ajuda a perceber que não foram os europeus. Depois da descida do Espírito Santo, depois do Pentecostes, o africano foi para lá em Israel e foi buscar o Evangelho e trouxe em África. Não sei qual é a igreja que ele veio criar aqui, não sei qual foi o movimento dele, mas a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 25, fala do eunuco etíope, que foi evangelizado pelo evangelista Filipe. Ele foi visitar Jerusalém e comprou o livro de Isaías, profecias de Isaías. Estava lendo nesse livro, de repente o Espírito Santo impeliu ao Filipe para ele pregar a mensagem. Para perceber. Depois de Filipe pregar a mensagem, ele recebeu o evangelho e pediu que fosse batizado ali, porque viram, não sei se foi o que aquilo ali, um lago, um riacho, não sei, mas foi batizado e levou o evangelho para a África, Etiópia. Dá para perceber? Não, já isso de movimentos, como é que não sei qual foi, mas o evangelho da África já existia. Veio a partir daí. A Bíblia me garante que o evangelho da África entrou a partir daí e foi o evangelho puro que entrou em África. Conforme lemos lá no livro de 1 de Pedro, o evangelho puro é este: sede santos, porque eu sou santo. Sou santo, exato. Porque a tendência de Deus é de santificar os seus filhos para voltarem à comunhão. É impossível você ter comunhão com Deus no pecado. É impossível. Porque mesmo a primeira igreja que já falamos, quando pecou, depois de ser lavado, foi expulso. Dá para perceber. Mas aqui, nós vemos que a igreja, a África,
foi para Jerusalém, foi receber o verdadeiro evangelho, o evangelho puro. Dá para perceber? O evangelho da sanidade, porque logo você vai ver, já não tem tempo para ler, mas é Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, a partir do versículo 26. Dá para perceber? Então, ele recebeu, o eunuco recebeu, o africano recebeu o verdadeiro evangelho. Você vai ver, não sei como é que surgiu a igreja, essas igrejas que eu disse, não tem, conforme eu disse, não tem todo o historial. A igreja Assembleia de Deus, a igreja Zione, não sei como é que surgiram essas igrejas, foram protestantes, como é que surgiram, mas eu estou a falar do evangelho. Dá para perceber? O evangelho já existia em África antes dos europeus, americanos, que entrarem aqui. Foi o eunuco que foi diretamente para lá, ele buscar o evangelho. Dá para perceber? Mas ok. Sem negar que quando entraram essas igrejas, inclusive eu, quando eu cresci, fui ensinado a venerar os mortos. Venerava os mortos, chegava sábado, tínhamos que ir pôr água na campa lá, no sim. Pai, quem perde o familiar, temos de sempre pôr água na campa, fazer a missa. Agora, mas tive o privilégio de crescer numa igreja onde pregava certos costumes bíblicos. Conforme falaste no início, uma das igrejas que eu apreciava na altura era a Assembleia de Deus. Porque o que a Assembleia de Deus pregava é bíblico. Quando dizia as mulheres não podiam fazer tranças, eles deveriam ser separados para servir o Senhor. Sim. As vestimentas em conta, tudo que eles pregavam. Pregavam santidade. Pregavam santidade. Sim. Dá para perceber? Sim. Pregavam santidade. Mas quando entra já esse movimento neopentecostal, que eu comecei a reconhecer a existência desse movimento em 2006. Comecei a reconhecer esse movimento. Em 2006 fiz parte de uma dessas igrejas, que eu não gosto tanto de mencionar nomes, né? Yeah. Mas no princípio eu percebia que eles pregavam santidade, ensinavam certas coisas, mas o foco deles, o foco desse evangelho é baseado na prosperidade. Sim, porque eles têm uma capa mesmo. Muitas igrejas têm uma capa de pregar arrependimento, mas por detrás... Exatamente. Eles que me ensinaram a largar esses defuntos, a culto aos defuntos, me ensinaram muita coisa. Eu conheci Jesus através dele. Mas quando formos na palavra de Deus, aquilo que, no princípio, eu dizia aqui, o verdadeiro evangelho não pode ser camuflado ou não pode ter algum adoçante. O verdadeiro evangelho sempre veio puro. Yeah. Não pode estar camuflado, não pode ter um adoçante, não pode ter um aditivo, não pode ter qualquer coisa para adoçar. Tem que ser amargo o verdadeiro evangelho. Assim como a cruz é amarga, o verdadeiro evangelho sai da cruz. Dá para perceber? Então, de um determinado tempo, desde aquela minha infância, até 2006, de lá para cá, já não vejo pagodas. Por exemplo, na minha zona onde eu cresci. Dificilmente encontra as pagodas aqui na cidade de Maputo. Exato. As pagodas foram modificadas. Agora as pagodas operam em nome de Jesus. Em nome de Jesus, exatamente. Yeah. Sim, o mesmo, para quem não percebe, nas pagodas lá, você ia, tratavam-te, né? Davam-te banhos com sangue dos animais, para tratarem
te darem sorte, Exato. poder falar com os antepassados, tudo isso. Exato. O movimento, o que estraga, para mim, começa quando entra esse movimento. Os neopentecostais. Por causa da demonstração de poder. Uhum. E quando há essa demonstração de poder, muitos, como alguém que eu conheço aqui na Bíblia, o Simão, o certo Simão mágico, para além de querer o verdadeiro batismo do Espírito Santo para operar esses poderes, eles vão comprar. Dá para perceber? Uhum. Vão comprar. O Simão mágico, ele foi tirado aquele espírito, né? Viu os apóstolos que eles faziam e ele decidiu se unir a eles. Aí, Mas quando viu que os apóstolos impunham as mãos para batizar, para descer o Espírito Santo, eles tiraram dele, ele tirou dinheiro para pagar. Estão para pedir esse espírito aí. Uhum. Porque ele dizia que ele, como estava muito mais na magia, né? Ele pensava que aquilo ali também fosse magia. Fosse magia. Enquanto não, era a verdadeira manifestação de Deus. Dá para perceber? Agora, quando formos a ver na Bíblia, acerca desse tempo aqui, que a Bíblia refere, já estamos a falar de igreja em África, estamos a falar também da igreja em geral, você vai ver que a África já esteve bem em termos de evangelho. Dá para perceber? Já esteve bem. Quando você lê bem atentamente o Atos 8, versículo 25, você vai perceber que a África já esteve bem em termos de evangelho. Mas o que acontece é que em Mateus 25 há essa parábola aqui. E exatamente essa parábola enfatiza também enfatiza também o adormecimento de toda a igreja, mundial. Dá para perceber? Veja o seguinte, a palavra de Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro dos povos. E 5 delas eram prudentes e 5 delas loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, está a dizer que o reino dos céus, neste exato momento, no fim dos tempos, nesse é chamada escatologia. É isso? Uhum. Amém. Tempo de escatologia. Exatamente, nesse fim dos tempos. A igreja estará dividida em 2 grupos. Okay. Uma igreja louca e uma igreja sábia. Essa igreja aqui recebeu o Espírito Santo no Pentecostes. Está a perceber? É a mesma igreja que era unânime, que recebeu o Espírito Santo, recebeu a promessa da vinda do Messias, recebeu toda a instrução. Mas quando o tempo vai andando, a igreja se dividiu em 2 grupos. Uma igreja sábia e uma igreja louca. Essa amada sábia, qual igreja? A igreja que tomou consigo as suas lâmpadas, no versículo 4, é sábio, né? Levou as suas lâmpadas, as botilhas de azeite, levou o azeite que estava nas lâmpadas e levou botilhas de azeite de reserva. Mas a louca não recebeu, não levou botilhas de reserva, só levou o azeite que estava somente nas lâmpadas. Tá vendo? Eles pensavam que o Senhor fosse muito perto e ia surgir. Eles já tinham a data de quando é que ia aparecer o Senhor. Tá vendo? Essas loucas. No 5, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Aí entrou o problema. O adormecimento da igreja em África. Okay. Estamos a falar de África, mas isso é geral. É geral. Yeah. Eu já disse que a África já esteve bem em termos de evangelho, recebeu o verdadeiro evangelho. Mas houve adormecimento. Por ver o noivo demorando chegar. Exatamente. Por ver a demora do noivo. E entrou o inimigo. Que é certo evangelho, com esse evangelho da prosperidade. Porque você vê que a África é o continente do terceiro mundo, é considerado. Os países africanos são países do terceiro mundo.
Dá para saber? São países pobres mesmo. E eles trouxeram, implementaram esse evangelho da prosperidade. A tendência de enriquecer os crentes da igreja em África e darem um poder de bens materiais da igreja em África. Mas a África já esteve rico. Aliás, a África já é